Posso dar início à reunião? Como é que está o som aí para vocês? Para mim, tudo certo, Pedro. Tá tudo certo aqui para a gente. Tudo? Beleza. Então vamos lá. Vocês estão ouvindo bem aí? Sim? Pode vir. Ok. Então, antes de iniciar a reunião, seria bom que todos fechassem os seus áudios. Vamos lá. Boa noite, companheiros. Boa noite, convidados. Sejam todos muito bem-vindos. Os companheiros que estão lá na Sociedade Recreativa Indaialense, fazendo a reunião presencial. Os companheiros que estão online, sejam todos muito bem-vindos. Para dar início à nossa 20ª reunião ordinária e a nossa quarta reunião híbrida, peço que saudemos o Pavilhão Nacional com uma salva de palmas. Gostaria de lembrar a todos os companheiros, a todas as pessoas do online e aos companheiros que estão na Sociedade Recreativa, que todos estão sendo filmados. Então, se a filmagem te incomoda, você pode fechar a sua câmera. Gostaria de dar início à reunião pedindo ao companheiro Luiz Antônio Polidoro, diretor de protocolo, que faça seus informes. Boa noite, presidente. Boa noite, companheiros presentes aqui na SRI e também online em casa. Queremos agradecer a presença do companheiro Raul Vicente Knopp, secretário do Interact, e também, eu acho que ele já deve estar presente na reunião, o Lucas Carolice. Já está. Que vai falar hoje sobre investimentos financeiros. Sobre as datas comemorativas, nós temos o aniversário de Mayra Stanley, dia 15 de novembro, filha do companheiro Lothar Stanley. As datas, então, agora comemorativas, dia 12 de novembro, dia do diretor de escola e dia do mercado. Dia 14 de novembro, dia do bandeirante e dia nacional da alfabetização. Dia 15 de novembro, dia do esporte amador e proclamação da República. Sim, no primeiro, para nós para cá. Dia 15 de novembro, dia do não fumar, semana da música. Dia 17 de novembro, dia da criatividade e dia internacional do estudante. Dia 18 de novembro, dia do conselheiro tutelar. Aqui não tem nada. O som está muito ruim. Tenham todos uma boa reunião e devolvo a palavra ao presidente. Obrigado. Obrigado, companheiro Luiz Antônio Polidoro. Gostaria de ressaltar que os companheiros devem manter os microfones fechados para que a gente tenha uma melhor qualidade no som das pessoas ou da pessoa que estiver falando. Gostaria de passar a palavra ao companheiro... Perdão. Gostaria de passar a palavra ao companheiro César, secretário, para fazer seus informes da noite. Boa noite, companheiro presidente. Boa noite, companheiros. Boa noite, Lucas. Boa noite, Raul. Prazer tê-los aqui hoje. A Secretaria tem a informar a visita do companheiro Pedro Quequeto no Rotary Club Itapema no dia 9/11, na segunda-feira, com a visita do governador. Também a visita do companheiro Samir no dia 8/11 na reunião ordinária do Rotaract em Indaial e no dia 10/11 na reunião ordinária do Rotary Club Nações, Indaial Nações. Também a visita do companheiro Ivo Kahneberg no Rotary Club em Blumenau Oeste, no dia 9 e no dia 10 no Rotary Club Indaial Nações. Seria isso, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, companheiro César. Passo a palavra ao companheiro Jason Passos, que fará a informação rotária dessa noite. Obrigado, companheiro Passos. Boa noite, companheiro presidente, meus companheiros, Lucas, Raul. A mensagem de hoje, ela foi retirada do texto do My Rotary, a educação antes e depois da pandemia. Educar não é fácil. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que formam um mapa para a criação de um mundo mais justo, elegeu a educação de qualidade como seu quarto objetivo. O item 4.1 desse objetivo diz, até 2030, garantir que todas as meninas e meninos completem o ensino primário e secundário livre, equitativo e de qualidade, que conduza a resultados de aprendizagens relevantes e eficazes. Sem dúvidas, esse objetivo é bastante ambicioso. Mesmo nas melhores épocas, a educação é algo muito mais complexo do que simplesmente reunir os alunos em sala de aula. Vários pontos têm que ser levados em conta, como os professores são capacitados, os alunos consomem alimentos nutritivos, eles estão fisicamente saudáveis e aptos a aprender, a escola dispõe de saneamento adequado, os professores e alunos conseguem chegar na escola por vias seguras e confiáveis, os alunos enfrentam problemas em casa, os pais podem ajudar com a lição de casa, a condição financeira da família exige que os filhos trabalhem para ajudar no sustento da casa, em vez de frequentarem a escola. Perda de empregos, fechamento de escola, distanciamento social complicaram ainda mais a situação. Felizmente, o Rotary tem um histórico de sucesso em lidar com grandes desafios mundiais. Nossos associados, alguns com décadas de experiências no setor educacional, estão tratando as necessidades conforme elas se apresentam. Na cidade de Guatemala, um exemplo só, os Rotary Clubes firmaram parceria com clubes dos Estados Unidos e Canadá para ajudar as crianças e suas famílias, cujo sustento vinha do que encontravam no lixão da cidade. O projeto resultante da parceria é só um exemplo de como as organizações se adaptaram aos desafios impostos pela pandemia, incluindo o uso de aprendizado à distância. O texto na íntegra nós vamos colocar depois no grupo do Rotary. Seria isso, companheiro presidente. Obrigado. Obrigado, companheiro Jason Passos, pela informação rotária. Gostaria de destacar também a presença do companheiro Simão Weber. Companheiro Simão, pode abrir seu microfone um minutinho, só para nos dar uma breve informação, qual é o nome do Rotary Club. Boa noite, companheiro presidente, mais companheiros. Uma alegria participar com a reunião com vocês hoje, tá bom? Eu vou a palavra. Obrigado, companheiro Simão. Prazer recebê-lo aqui. Sinta-se sempre convidado. Pode fechar o seu microfone. Companheiro Landolino também, por favor, feche seu microfone. Isso. Muito obrigado. Gostaria de passar a palavra agora ao nosso companheiro secretário do Rotaract, o Raul Vicente Quinop. Ele fará uma apresentação, uma breve apresentação de um programa do Rotaract. Boa noite, Raul. Boa noite, presidente. Boa noite, convidados, visitantes. Estendo meus cumprimentos ao presidente Pedro, a todos presentes na reunião de hoje à noite. Primeiramente, peço desculpas, estou no meu local de trabalho, talvez vai ficar com um pouco de eco nos microfones e tudo mais, mas qualquer coisa, por favor, me avisem que aí eu tento melhorar um pouco aqui a qualidade. Bom, a convite do presidente Pedro, estou vindo hoje mais para apresentar um pouco a respeito do nosso projeto de final do ano, o Natal Sem Fome. Projeto este que começou na gestão passada, onde o Rotaract Clube de Indaial fez a arrecadação de cestas básicas e com isso conseguiu doar para as famílias carentes do município de Indaial. Este ano nós não poderíamos fazer diferente em virtude dessa pandemia que está afetando tanto economicamente como socialmente o nosso município de Indaial. Com isso, então, fizemos uma reunião onde destacamos a principal ideologia do projeto,
e podemos ver que realmente foi muito marcante tanto para a gente quanto para essas famílias que acabaram recebendo essas cestas básicas. Com isso, então, decidimos prosseguir novamente com a segunda edição desse projeto, onde nós daremos início ele na segunda-feira, no dia 16, e até lá estaremos informando todos os companheiros via ofício, via WhatsApp, a respeito desse projeto e do seu andamento. Estendo meus cumprimentos também ao companheiro Matusalém, que me recebeu lá na assistente social. Podemos estar discutindo tudo isso. Ela que vai ser, juntamente com a gente, uma apoiadora, né, nos auxiliando com as doações, né, e a respeito do projeto, como que ele vai funcionar esse ano. Estaremos dando um enfoque em cestas básicas para conseguirmos fazer essa doação para as famílias carentes em Indaial. Estaremos vendo a possibilidade também de estar fazendo doação de material de higiene e limpeza, e com isso podemos atender todas as famílias carentes necessitadas do município para conseguirmos fazer a essas famílias, pelo menos terem uma refeição no dia de Natal, né, que é a nossa principal ideia. Estendendo um pouco do meu tempo aqui, também já gostaria de informar a todos que o Rotaract Clube de Indaial não para, né? Somos jovens, estamos nativos ainda, e também atualizando a respeito dos projetos de vocês, no dia 22 nós teremos um evento, o Town Online, que como tópico será a educação financeira. Estaremos informando um pouco as principais dúvidas, né, que os jovens têm hoje em dia e até demais pessoas da sociedade. Vamos estar apresentando o nosso companheiro, né, Fabrício Canniber, que hoje não mora mais no Brasil, mora nos Estados Unidos, é especialista nesse assunto, né, de educação financeira, e ele vai estar respondendo perguntas a respeito, fazendo basicamente um coach ali, né, sobre as principais questões de saúde financeira que os jovens, né, e demais pessoas da sociedade passam. Também atualizando, nós, juntamente com o grupo de escoteiros de Indaial, vamos estar fazendo a revitalização da Praça do Escoteiro, ali na Rua Rodeio, né, no Bairro das Nações, e demais projetos que a gente ainda não tem definido, mas estaremos comunicando a todos os Rotaries da cidade e toda a família da Rotária de Indaial. Se alguém tiver alguma dúvida que eu puder explicar ali, que não ficou muito clara, por favor, fiquem abertos ao questionamento. Obrigado, companheiro Raul. Nós vamos ficar no aguardo ali das demais informações a respeito desse projeto do Natal Sem Fome, né, do Rotaract, e assim que as informações forem chegando, eu vou passando aos companheiros. Muito obrigado pela visita. O companheiro Raul me disse que ele tem uma outra reunião agora, depois das 9, por volta das 9h30. O companheiro Raul, por favor, fique à vontade, se você precisar se ausentar da reunião, e seja sempre bem-vindo toda vez que você puder participar da nossa reunião. Muito obrigado. Com certeza, companheiro Pedro. Obrigado também pela oportunidade de estar vindo me explicar. Obrigado a todos os companheiros. Só informando que nossas reuniões continuam sendo domingo às 18 horas, também via web. Quem puder estar participando na sua casa também será muito bem-vindo, e com certeza as portas do nosso clube também estarão abertas para todos os companheiros, e com certeza no decorrer desse projeto eu venho sempre atualizando vocês a respeito dele. Certo? Obrigado, companheiros. Como o presidente já comunicou, infelizmente eu tenho um outro compromisso agora às 8h30, então não vou poder me estender muito tempo na reunião. Mas, numa próxima reunião, estarei presente. Certo? Muito obrigado. Uma boa noite para vocês. Obrigado, Raul. Temos também a presença, mais um companheiro, Jairo Garcia. Jairo, se você puder abrir seu microfone, um minutinho para você dizer o nome do clube. Pedro, o Jairo Garcia do nosso time aqui, está nos acompanhando, tá bem? Ok. Obrigado, Lucas. Nada. Então, passo a palavra ao Lucas de Carulice. Lucas Barbosa de Carulice. Lucas, por favor, nos dá um pouquinho do seu conhecimento aí sobre investimentos. Boa noite, pessoal. Muito boa noite, senhores. Espero que todos estejam bem aí. Na cidade de Indaial, estou falando com vocês da cidade de Balneário Camboriú. Talvez alguns de vocês já me conheçam. Trabalhei por algum tempo aí na cidade, 4 anos e meio na Via Crédia, atuando na região, morei 9 anos aí. E hoje, por conta da nossa empresa, atuo aqui de Balneário Camboriú, onde é a matriz, já vou explicar um pouco mais para vocês. A ideia aqui é que a gente tenha um papo aberto sobre investimento, sobre mercado,
Apresento aí os meus parceiros de trabalho do meu time aí, o Otocaro Júnior, que também é de Indaial, talvez vocês conheçam eles, e o Jairo Sanches, que é do nosso time de assessoria de investimentos. Legal? Então, a ideia aqui é que seja um papo bem aberto, que a gente troque ideia para o mercado. Fiz questão de não trazer nenhum material em slide ou explicativo para que a conversa fique mais descontraída. Tá bem? Então, desejo uma boa noite a todos vocês. Começando me apresentando um pouco mais, meu nome é Lucas Carulice, tenho 9 anos aí de mercado financeiro, começando pelas cooperativas aí, acredito que muitos de vocês são correntistas lá, são cooperados, né? Hoje faço parte, sou um dos sócios da EQI Investimentos. A EQI Investimentos é uma empresa de assessoria de investimentos interligada hoje ao BTG Pactual. Nossa empresa atuou por 12 anos, sendo a principal assessoria de investimentos da XP Investimentos, corretora de valores, que foi a maior corretora da América Latina. Talvez algum de vocês já tenha ouvido falar da XP Investimentos, né? E recentemente a gente fez um movimento de transição da XP Investimentos para o BTG Pactual. Nesse momento da transição, nós tínhamos 35 mil clientes e 9,5 bilhões de reais de ativos sob custódia, ou seja, de ativos que a gente assessorava. No início da minha carreira no mercado de investimentos, eu tinha ainda no centro a Clamber Investimentos, né, que era ligada à XP, e depois, através de algumas fusões, a gente foi ampliando o nosso leque. Hoje, a gente atua junto ao BTG por ser o maior banco de investimentos da América Latina e está no mercado desde 83. A gente está usando eles como ponto de apoio para montar nossa própria corretora, que deve acontecer em meados aí, no primeiro semestre do próximo ano. Tá? O que faz uma assessoria de investimentos? Uma assessoria de investimentos, basicamente, ela entende o mercado de investimento, o perfil de vocês como clientes, como investidores, e o que a gente tem na prateleira de investimentos para remunerar o recurso de vocês de acordo com o perfil de risco e objetivo, tá bem? Não sei se alguém tem alguma dúvida até agora, se o áudio tá bom, tá tranquilo? Tá tranquilo. Perfeito, então. Então vamos lá, deixando, como a gente brinca aqui, deixando o jabá de lado, vamos começar a falar um pouco aí do mercado, tá? Eu gosto de separar a nossa conversa em duas partes. Primeiro, entender onde e como a gente investe o dinheiro e depois entender cenário econômico, tá? Então, basicamente, aqui na nossa plataforma, a gente tem soluções de investimentos de 300 mil reais a 100 milhões de reais, a depender do patrimônio, logicamente, do cliente ou do percentual que deseja investir. Tá? Hoje a gente separa, como é a nossa metodologia de trabalho, a gente separa o investidor, o dinheiro do investidor em 3 grandes partes. Né? Então, essa metodologia vem do mercado americano, a gente utiliza aqui no brasileiro também. O que seria a primeira grande parte do dinheiro aí? É a reserva de emergência. Estou citando aqui o que a gente faz com as pessoas físicas. Né? Empresas, ela tem uma linhagem um pouquinho diferente. Então, a primeira parte do dinheiro eu separo numa reserva de emergência. Por que eu separo numa reserva de emergência? Se algo acontecer no meio da minha caminhada que eu precisar sacar esse dinheiro de forma rápida, eu tenho disponibilidade de recurso para que supra a minha necessidade. Visto que todo o dinheiro emergencial, toda tomada de recurso emergencial no mercado, ela custa caro. Então, se eu uso o meu limite de crédito, se eu uso o rotativo do cartão de crédito, ela me custa muito caro. Então, eu separo uma parte desse meu recurso para uma reserva de emergência. Lucas, quanto que é essa reserva de emergência? De 6 a 12 meses o meu gasto, o meu custo de manutenção de vida mensal. Tá? Então, normalmente, para quem tem uma remuneração fixa, que trabalha em regime de CLT, de salário, 6 meses é o suficiente. E para quem tem empresa, empresário, toma um pouco mais de risco, você pode atribuir até 12 meses de reserva de emergência. A segunda grande parte do recurso são suas reservas de médio prazo. Que são as reservas de médio prazo? Todo o dinheiro que eu utilizo a partir de 1 ano a 5 anos. Então, veja bem, né? A gente estava ouvindo a história aqui de um companheiro de vocês que mora fora do Brasil hoje. Ninguém decide que vai morar fora do Brasil do dia para a noite, né? Pouco provável que amanhã acorde alguém aqui desse grupo e fale, putz, eu vou hoje morar fora do Brasil, vou pegar todo o meu patrimônio e vou embora. Não, são decisões planejadas, um treinamento, um curso, um casamento, uma troca de carro, uma troca de imóvel, um reinvestimento na empresa.
normalmente a gente costuma planejar isso muito bem. Então, esses investimentos são investimentos de médio prazo, de 1 a 5 anos. E depois eu tenho meus investimentos de longo prazo, que são os investimentos pensando mais na aposentadoria e na perpetuidade. Logicamente, o mundo mudou muito, então a aposentadoria, a gente não fala mais de aposentadoria numa idade, né? A nova geração já está falando de ter uma independência financeira um pouco mais cedo, talvez até trabalhar um pouquinho menos. Talvez não é isso que a gente pensa na nossa essência, mas é o que tem acontecido hoje, que a gente tem visto dos nossos principais clientes aqui. Então, o que é isso? É a reserva de dinheiro que vai me garantir no longo prazo. Tá? Então, 3 grandes partes. Curto prazo, reserva de emergência, médio prazo para os meus planos e longo prazo, aí pensando na minha aposentadoria e na perpetuidade. Tá? Não sei se alguém tem alguma dúvida até agora, tá tranquilo? Por mim, tá tranquilo. Perfeito, então, pessoal. Se tiverem dúvida, por favor, né? Vamos batendo papo aí, tá? Então, a grande pergunta que fica de todo mundo é que, pô, entendi que eu vou separar o meu dinheiro em 3 grandes partes. Agora eu tenho que entender onde eu coloco esse dinheiro, né? Por muito tempo, o dinheiro do brasileiro, até por conta dos grandes bancos, ele foi incentivado a ficar em uma liquidez extrema. Então, eu estava em uma reunião antes, conversando aqui, de um cliente nosso que estava com 30 milhões de reais na poupança em saque rápido e deixando de remunerar esse dinheiro de uma forma mais eficiente, vamos pensar assim. Por quê? Porque o banco, ele pensa na gente em deixar o dinheiro em liquidez imediata, em saque rápido, e ele consegue trabalhar mais com esse dinheiro, né? Leia-se banco, as instituições financeiras comerciais que a gente atua no dia a dia. E o que acontece? Se você determinar esferas de prazos diferentes para o dinheiro, a gente consegue ganhar mais dinheiro de uma forma segura ainda e mais eficiente. Então, quando eu falo em recursos de curto prazo, o que eu quero? Eu quero uma aplicação que eu tenha um resgate rápido, porque imagine que o Pedro me liga e fala, Lucas, eu tive uma emergência aqui, saca o dinheiro, daí eu vou falar, Pedro, sabe o que é? Eu consigo sacar esse dinheiro só daqui a 1 ano. Daí o Pedro vai falar, pô, Lucas, mas esse dinheiro é para emergência, agora eu vou ter que pegar um empréstimo para resolver minha emergência, porque você aplicou todo o meu dinheiro para daqui a 1 ano. Então, o que a gente quer na reserva de emergência? Eu quero saque rápido com segurança. Por que com segurança? Eu não posso correr o risco de ter um Covid e, por exemplo, o meu dinheiro ter desvalorizado 30% no momento que eu precisar. Então, saque rápido com segurança, o que eu vou aplicar? Numa renda fixa. Qual pode ser essa renda fixa? Pode ser um tesouro LFT, ou que a gente chama de tesouro Selic hoje em dia. Pode ser um CDB, pode ser um RDC, para quem atua com cooperativa. São produtos de saque rápido com total segurança. O que vai render esse tipo de produto aí? Vai render alguma porcentagem do CDI. O que é o CDI hoje que a gente fala? Certificado de Depósito Interbancário. Explicando de uma maneira simples, tá? O Brasil tem um negócio que chama taxa básica de juros, que a gente chama de Selic. Então, quando a gente vê no Jornal Nacional, subiu a Selic, desceu a Selic, a taxa básica de juros. O CDI é uma porcentagem dessa taxa básica de juros. O que isso significa? Vamos pensar que eu sou o Banco do Brasil e o Lothar é o Bradesco. Hoje eu emprestei R$1 milhão, eu estou R$1 milhão positivo e o senhor Lothar está R$1 milhão negativo. Aliás, eu emprestei R$1 milhão, eu estou R$1 milhão negativo e o senhor Lothar colocou R$1 milhão em aplicação dos clientes, ele está R$1 milhão positivo. Eu vou ligar e vou falar, Lothar, seguinte, me empresta R$1 milhão para eu fechar meu caixa hoje, porque a lei obriga que eu feche meu caixa no positivo. Ele falou, te empresto, mas nada nesse mundo é de graça, vou te cobrar a taxa de juros. Legal, quanto você vai me cobrar? Uma porcentagem da Selic. Uma porcentagem da Selic que o Lothar vai me cobrar, a gente chama de certificado de depósito interbancário. É uma taxa de remuneração por esse dinheiro emprestado todo dia aí, CDI. Então, quando você vai aplicar o seu dinheiro no banco, na cooperativa, normalmente te falam, isso vai render 100% do CDI, 90% do CDI, 110% do CDI. Essa é a remuneração. É algo muito próximo à taxa de juros do Brasil. Quanto está a taxa de juros do Brasil hoje, a Selic? A Selic está em 2% ao ano. E quanto está o CDI hoje? O CDI hoje está em 1,90 ao ano. Ou seja, já vou voltar para o que a gente investe o resto, mas já fazendo um paralelo, a gente está num momento único do Brasil que despende muita atenção dos senhores. Pela primeira vez na história do Brasil, a gente tem um juros real negativo. O que isso significa? Se eu aplicar o meu dinheiro a 100% do CDI, no final de um ano eu perdi dinheiro para a inflação, porque a inflação está maior do que a taxa de juros. Tá? Então, isso é um ponto muito preocupante.
Se vocês todos, se todos os senhores estão aqui, estão conectados na internet, tem um ponto que é ruim, mas é um ponto que, graças a Deus, é positivo. A minha inflação e a de vocês que estão aqui me assistindo agora, não é a inflação real do Brasil, é uma inflação em dólar. Lucas, seu microfone deu algum problema. Nós escutamos até inflação em dólar. Agora fechou. Estão me ouvindo? Agora sim. Nós escutamos até inflação em dólar. Legal. Então, graças a Deus, para quem está aqui me assistindo agora, a inflação é em dólar, tá? Então, o que significa? Para quem tem filho e neto na escola, olha só um exemplo. Do ano passado para esse ano não reajustou só 2% a escola. Reajustou de 10%, 15% a 20% o colégio particular, vamos pensar assim. Por quê? Porque nossa inflação é outra. A nossa viagem para fora, se não tivesse Covid, não teria reajustado só 2%. Teria reajustado a mais. A minha troca de carro não reajustou só 2%. Reajustou a mais. Então é um ponto mais preocupante. Por quê? A minha reserva de dinheiro hoje, ela rende quanto? 2% ao ano, se tiver 100% CDI. Porque muitos não estão. Né? A gente tem o exemplo da nossa, eu vou falar nossa região, porque eu morei muito tempo aí. As cooperativas são as que mais pagam hoje percentualmente ao CDI, para quem está na região de Indaial aí. Só que se você for para o mercado de banco, você vai ganhar 80% de CDI, 90% de CDI. Então é menos de 1,90 ao ano. O que isso significa? Estou perdendo feio para a inflação meu dinheiro. Tá? Em outras palavras, há 5 anos atrás, a gente ia ao supermercado, ia na Cooper aí com R$50 e comprava o churrasco. Hoje a gente brinca que R$50 não compra nem o café. Né? Por quê? Porque a gente perdeu muito valor de compra no tempo. Tá? Agora, voltando aqui, reserva de curto prazo, eu quero o quê? Quero dinheiro com saque rápido e com segurança. Lucas, você acabou de falar que isso não rende nem a inflação ao ano. Não tem problema, porque eu não quero que esse dinheiro rentabilize muito bem. O que eu quero com esse dinheiro? Eu estou comprando sono tranquilo. Eu aceito que eu estou ganhando pouco dinheiro para quando eu tiver uma emergência, eu tenho esse dinheiro para sacar. Tá legal? Não sei se alguém tem alguma dúvida até agora. Alguém tem alguma pergunta? Alguém lá da sociedade tem alguma pergunta? Acho que não, Lucas. Ninguém se levantou lá. Então, perfeito. Se algo não tiver claro, pessoal, por favor, é só falar. Quem não quiser falar, pode mandar aqui no chat que eu estou aqui à disposição de vocês, tá? Microfone. Companheiro Luiz, lá no... Microfone, Lucas. De novo. O companheiro Luiz. Companheiro Pedro, o companheiro Landolino vai fazer uma pergunta aí, tá? Ou uma colocação. Só um minuto, Landolino. O Lucas, verifica o teu microfone de novo, que eu acho que ele ficou... Oi, estão me ouvindo? Agora sim, sim. Companheiro Landolino, por favor. O microfone do Landolino... Boa noite. Tá, boa noite. ok. Boa noite. Todos aí estão em suas casas. Lucas, meu nome é Landolino. A tua explanação até agora estava nítida e clara. O que eu gostaria de saber agora as alternativas que você tem para que o nosso dinheiro não perca o poder aquisitivo, que hoje está acontecendo. Mesmo aplicações um pouco melhores, estão longe da inflação. Então, isso é o que eu creio que é a curiosidade de todo mundo. Perfeito, muito obrigado. Aí, companheiro? Entendeu a pergunta, Lucas? Perfeito, muito obrigado, senhor Landolino, pela pergunta. É muito sábia, tá? Eu vou explicar de uma maneira rápida, mas ao final aqui das 3 partes eu vou falar mais de produtos, quais são os caminhos. Mas hoje existe no Brasil, hoje não, já faz um tempo que existe, mas não é muito divulgado, aplicações chamadas de IPCA+, ou inflação mais uma taxa de juros, tá? O que é esse tipo de aplicação? É uma aplicação conservadora de renda fixa, tal qual a poupança, mas a metodologia de remuneração dela é híbrida. O que isso significa?
Eu tenho a inflação do país, então o que der a inflação significa que se eu tenho a inflação, eu sempre tenho um ganho real garantido mais uma taxa de juros. Ainda é comum no mercado de corretoras encontrar aplicações de inflação mais 4%, mais 5%, mais 6%. O que isso significa na prática? É que eu estou garantindo o meu ganho real além da inflação. Vamos fazer um exercício. Se eu aplico a 2% ao ano, o que eu estou ganhando? IPCA mais 1, porque a inflação está 1, vamos pensar assim, a inflação teórica, eu estou ganhando mais 1, então IPCA mais 1. Eu posso pegar um CDB, que é tal qual uma renda fixa que os senhores têm no banco, pagando IPCA mais 3%, IPCA mais 4%, tá? Então, é possível ter esse tipo de remuneração hoje, ainda em renda fixa, sem tomar risco de bolsa. Muita gente, quando pensa em corretora, pensa em bolsa, né? Pô, os corretores de bolsa. Mas hoje, nas corretoras de valores, tem mais de 500 tipos de produtos diferentes, tá? Desde renda fixa, fundos, bolsas, investimentos internacionais, seguros e afins. Então, isso talvez seja uma alternativa, mas eu vou chegar lá na frente, aí na resposta por completo. Tá legal, seu Landolino? Então, assim, pensando no médio prazo, o que a gente pode usar de aplicação financeira aí? Antes de eu pensar no médio prazo, é legal eu entender um pilar dos investimentos, que ele vai girar em torno do quê? Rentabilidade, que eu espero, o prazo de resgate, que eu chamo de liquidez, e o risco envolvido. Então, se eu quero uma rentabilidade alta e uma liquidez rápida, um saque rápido, eu vou aumentar meu risco de operação. Isso é natural, tá? Para quem tem empresa, todo dia a gente toma uma decisão assim. Quero rentabilidade alta e o risco baixo. Eu vou ter que aumentar o prazo da minha operação, tá? Quero risco baixo e rentabilidade alta. Vou aumentar o prazo. Quero prazo baixo e rentabilidade alta. Vou ter que aumentar o risco. Quero risco baixo e prazo de resgate rápido. Eu vou diminuir minha remuneração. É natural. Então, é natural que o que eu saco rápido, eu vou ter um risco baixo, mas eu vou ter uma remuneração baixa, que é o caso da reserva de emergência. Quando eu penso no meu médio prazo, o que eu posso pensar? Numa renda fixa de um prazo maior, de 1, 2, 3, 4 anos, porque abrindo mão de prazo, eu vou conseguir uma remuneração melhor. Eu posso pensar em fundos de investimentos, tá? Que tem mais diversas classes. Fundos de investimentos multimercados, por exemplo. São investimentos que mesclam renda fixa com renda variável. Então, eu vou misturar uma renda fixa com bolsa, por exemplo. Eu tenho fundos de investimento de renda fixa, que vão comprar renda fixa dos diversos riscos e prazos, até dívidas de empresa. Eu tenho fundos de investimentos no mercado de ações, que vão ter estratégias diferenciadas nas ações. Estou comprado em Brasil, estou vendido em Brasil, estou comprado em Brasil no setor de tecnologia, estou comprado em agro, estou comprado em mercado americano, estou protegido do dólar, estou exposto ao dólar. Tem uma série de estratégias que tem gestores, que são pessoas com mandato e com cabeça, com histórico de gestão para fazer esse tipo de operação nesses fundos. Então, quando eu invisto em um fundo, eu compro uma estratégia de investimento de alguém. Eu posso investir em fundos imobiliários, que nada mais é do que eu investir no mercado imobiliário em bolsa. Então, quem aí já está acostumado a comprar imóveis, salas para alugar, saiba que é possível você comprar imóveis na Bolsa de Valor, se tornar sócio do Hospital Albert Einstein, por exemplo, dos prédios da Faria Lima, em São Paulo, das universidades, até do Parque Perini, que a gente tem aqui em Joinville, mais próximo de nós, dos shoppings Almeida Júnior. São fundos imobiliários focados nos mais diversos setores, que pode ser shopping, logística, hospitais, universidades, assim por diante. O que isso é legal? Eu ganho um aluguel todos os meses isento, que na média é o dobro do aluguel que os senhores ganham em imóveis físicos. Quais são as vantagens? Aluguel isento, maior do que a média, e eu tenho uma liquidez. Se eu tenho um problema hoje que eu preciso de dinheiro e tenho uma casa alugada, eu não posso só vender a sala da casa para resolver meu problema de liquidez e depois continuar com a casa. Eu tenho que liquidar a casa inteira. E na bolsa, minha liquidez é mais rápida. Eu tenho a liquidez imediata desse ativo. Se eu tenho um imóvel normal e quero vender ele no preço, eu demoro. Se eu quero vender rápido, eu tenho que diminuir meu preço. Então, é uma maneira de operar mercado imobiliário dentro da Bolsa de Valores. E uma das opções para médio prazo também é propriamente a Bolsa de Valores, tá? Quando eu tenho um cenário de juros baixo, que é o cenário que eu tenho hoje no Brasil, o dinheiro corre para onde? Quem é empresário fala, putz, eu vou deixar meu dinheiro lá rendendo 100% do CDI, na cooperativa, por exemplo, vai dar 2% ao ano. Meu, quer saber do que mais? Está valendo a pena eu tomar risco na minha operação e investir aqui na minha empresa.
Por quê? Para ver se eu consigo remunerar o meu patrimônio mais do que 2% ao ano. É isso que a gente pensa. Quem não tem aptidão para empreender ou não quer empreender, onde ele vai conseguir investir em negócios reais? Através da Bolsa de Valores. Vou virar sócio da Magazine Luiza, da Pets, que abriu agora, da Lojas Quero Quero, da VEG, que é aqui da nossa região, da Tupi, da Hering, do Banco do Brasil, do Bradesco. Eu posso me tornar sócio dessas operações, ao mesmo tempo fazer parte da distribuição de dividendos, eu vou ter uma distribuição de lucro dessa operação, tá? Tomando isso através do mercado financeiro. Então, estou sócio de uma grande empresa através da Bolsa, tá? São opções para investimentos de médio prazo. Renda fixa, ampliando o prazo, fundos de investimento das mais diversas classes, fundos imobiliários e mercado de investimento em ações, tá? Para médio prazo, de 1 a 5 anos, eu também posso buscar alternativas que estão ex-Brasil, estão fora do mercado brasileiro. Por que isso? Porque tudo isso que eu falei para vocês até agora, eu estou diversificando um risco de produto, mas eu não estou diversificando o risco sistêmico, né? Logicamente que a probabilidade é baixa, mas vamos pensar que amanhã o Brasil vire uma Argentina. Poxa, Lucas, eu tenho 5 milhões de reais, parte em dinheiro, parte na minha empresa, parte em imóveis. Brasil virou Argentina. Legal. 5 milhões viraram quanto? 1 milhão de reais, do dia para a noite. Então, eu vou ter que despender mais esforço. Por quê? Porque eu não estou protegendo o meu risco sistêmico, o meu risco país. Então, com juros baixos e risco país mais alto, é normal o investidor nos procurar para mandar uma parte desse recurso para fora. Eu quero ter uma conta na Europa, uma conta nos Estados Unidos, investir um pouco do meu dinheiro em dólar para reduzir o risco país. Tá? Normalmente, quem tem patrimônio grande, está pensando em sucessão, está tirando o dinheiro do país. Como que eu invisto fora do país? Posso ter conta lá fora, posso ter uma holding lá fora, posso ter uma offshore e assim por diante. Tá? Logicamente, tem que fazer isso de forma legal e ter atenção ao sistema de tributação. Tá? Então, está aí envolvido. Né? Quando eu penso em longo prazo, onde eu posso investir meu dinheiro? Tudo isso que eu falei para médio prazo, incluindo até previdência privada, tá? Hoje, a previdência privada, existe um preconceito bem grande no mercado, porque por muito tempo elas não renderam nada. Eram aplicações dadas como esquecidas. Depois que o mercado de corretor ampliou o mercado, a previdência privada, hoje, é permitido eu fazer uma portabilidade dela para outros fundos de investimento. Assim como a gente faz de número de telefone, né? Mudar de uma operadora para outra, eu posso manter o meu dinheiro em previdência privada com a solução tributária que eu tenho lá dentro, com a eficiência que eu tenho lá dentro e colocar para render melhor em um outro fundo. Como previdência privada é para um longo prazo, eu posso hoje no mercado brasileiro ter previdência privada até num fundo de investimento em ações, focando no longo prazo, se for vontade, tá? E para longo prazo também a gente sempre orienta os nossos clientes aqui, os investidores são assessorados por nós, a pensar em seguros, tá? Por que isso? O mercado americano, a gente se espelha muito no mercado americano, por quê? Porque 95% da população americana já investe com assessoria, já investe através de corretora. Então, quando eu olho o meu mercado americano, eu costumo ver que eles começam a investir através de seguros de projetos. É diferente do seguro bancário que eu tenho, em que eu pago o dinheiro e acabo perdendo esse dinheiro com o tempo. Tá? Gente, aqui para mim parece que algumas pessoas ficaram offline ou saíram da tela, tá? E foi meio que simultâneo. Não sei se todos estão online, vejo que o Pedro ficou offline, mais algumas pessoas estão voltando agora. Lucas, eu acho que como teve a chuva aqui, pode ser que alguns caíram aí, mas o pessoal está retomando. Legal, eu vou dar um segundinho para o pessoal reconectar aí, tá? Às vezes surge alguma dúvida no meio do caminho. O Lucas, o tema parou quando você começou a falar de investimento no exterior. Ah, legal. Bom saber. Eu vou continuar daí então, tá? A gente costuma usar alguns investimentos internacionais para reduzir realmente esse risco sistêmico de algo acontecer com o Brasil no longo prazo e o investidor está com todo o dinheiro dele aqui dentro. Então, isso tem se tornado uma preocupação cada vez maior do nosso investidor. Antes, era uma preocupação ainda, mas o investidor ainda negligenciava porque os juros do Brasil lá na época da Dilma, por exemplo, era 14% ao ano. A nossa relação de risco-retorno ainda era muito alta.
Hoje, com juros de 2%, eu ir para o mercado americano para ganhar 2% em dólar, no final do dia é a mesma coisa, mas o meu dinheiro está lastreado em uma moeda um pouco mais forte. Tá legal? Eu vejo que algumas pessoas estão voltando aqui, né? Eu acredito que deve ter oscilado aí a energia e a internet. Trovoada. Por um momento, senhor Ivo, achei que estava chato e o pessoal saiu em massa aí. Ah, você é muito precipitado na sua conclusão. Caiu tudo aqui. Tranquilo. Por um momento eu falei, o pessoal mandou no grupo do WhatsApp, falou, pô, esse rapaz aí tá falando besteira, vamos sair em massa aí para dar uma boicotada. Mas, como o pessoal voltou, eu vou continuar. Só eu caí ou todo mundo caiu? Todo mundo caiu, Pedrão. Todo mundo. Então, beleza. Nós ouvimos até quando você estava, pelo menos eu ouvi até quando você estava falando que nós podemos fazer compras de nos tornar sócio, alguma coisa assim, de previdência privada. Legal. Eu vou continuar nessa parte da previdência, por quê? Tá? Existe uma preocupação grande até da nossa parte da assessoria, que as pessoas tratam previdência privada como investimento de longo prazo e existe uma confusão entre investimento de longo prazo e investimento que eu não devo tomar cuidado. Então, tem muita gente que esquece a previdência privada lá e rende pouquíssimo. Hoje mesmo, peguei a previdência do Banco do Brasil rendendo 50% do CDI, ou seja, está rendendo 1% ao ano, está perdendo a inflação de longe, tá? Hoje, no Brasil, é permitido fazer portabilidade de investimentos de previdência privada. Então, eu não preciso sacar, não preciso ter pênalti de imposto de renda, mas posso mudar para outra instituição e mudar o fundo que eu estou investindo. Tendo até possibilidade de fundos de investimento em ações dentro de previdência privada. Então, pô, meu investimento é para longo prazo, eu acredito na Bolsa de Valores, eu posso ter um investimento de ações em previdência privada. Eu mato 2 coelhos em uma pedrada só, né? Então, assim, fica mais fácil para a gente, tá? Outro ponto importante são os investimentos internacionais, né? Eu vinha falando aqui que até agora a gente reduziu o risco de produto, então estou investindo entre uma renda fixa, entre bolsa, fundo imobiliário, fundo de investimento, estou diversificando. Posso diversificar nas demais instituições, vou ter um pouco lá na IK Investimentos com o Lucas, um pouco na cooperativa, um pouco no Banco do Brasil, então estou diversificando em instituição, meu risco financeiro aí, mas dentro de tudo isso eu não estou diversificando o risco sistêmico. Se o Brasil hoje virar Argentina, tá? Um exemplo bem drástico aí, né? Difícil para o Brasil isso acontecer, mas sempre existe a possibilidade para quem já viveu nos tempos do overnight, da alta inflação, já viu isso acontecer, né? Então, esse risco eu posso reduzir colocando o meu dinheiro em países com moeda forte, um dos exemplos dos Estados Unidos. Eu posso fazer isso abrindo uma conta lá fora, tendo uma offshore, tendo investimentos no Brasil lastreados lá fora, lastreados em euro. Isso é totalmente possível e legal de se fazer hoje em dia. Tá legal? Um ponto de atenção, não sei se algum dos senhores estão aqui, tem imóvel fora do Brasil, por exemplo, nos Estados Unidos. Tá? Comprei uma casa lá. Teve um tempo que existiu uma febre de comprar casas em Miami ou Orlando para alugar, se vendendo como um bom investimento, né? Aluguel de temporada. Tem que ter um pouquinho de cuidado com isso, tá, pessoal? Caso alguém tenha, porque o modelo de tributação na sucessão do mercado americano ele é bem incisivo aí com o investidor, principalmente o investidor estrangeiro, tá? Então, se tiverem isso, tenham isso dentro, tenham essa propriedade como propriedade de uma empresa, não em nome de pessoa física, porque você pode perder na sucessão deste imóvel até 50% do teu valor, tá? O governo americano dá um pênalti na gente lá fora. Para o americano, o pênalti já é grande, é perto dos 30%. Para o estrangeiro que está no mercado americano, que não é um cidadão americano, pode chegar até 50%. Então, tem que ter um ponto de atenção aí, tá? Pensando ainda em investimento de longo prazo, a gente tem os seguros. Por que seguro? Porque a gente se espelha no mercado americano. Toda literatura de finanças pessoais, né? Já ouvi aí que vocês têm um coach aí financeiro no grupo que vai falar um pouco com vocês. Ele vai falar que o mercado americano ele já é bem avançado. 95% do mercado americano atua através do mercado de corretora. Até pouco tempo atrás, quando a gente falava de investimentos em corretora ou XP Investimentos, muita gente achava que era pirâmide.
ainda, né? Eu lembro quando eu abri meu escritório em Indaial, a gente tinha uma dificuldade grande em explicar para as pessoas, para falar, não, eu não tenho um escritório de pirâmide, eu invisto através de uma corretora de valores que mexe com bolsa. Ainda fazia aula com o professor Pedro, aí o professor Pedro pegou o meu início aí de transição, né? Então, o que acontece com o mercado americano? Quando o americano vai fazer um planejamento financeiro, a primeira coisa que ele contrata é um seguro. Por quê? O brasileiro é otimista, o americano nem tanto. O brasileiro pensa, vou trabalhar 50 anos, nada vai acontecer, não vou ficar doente, não vou ter nenhuma doença, vou ser saudável a vida inteira, eu vou ganhar dinheiro a vida inteira tranquilo. Então, eu coloco em risco os meus planos, a minha família, a minha empresa, os meus filhos, assim por diante. O americano não. Nasceu a criança, já, pum, seguro. Tá? Como funciona o seguro americano? Vou explicar primeiro o modelo de seguro brasileiro, que talvez muita gente não conhece. Seguro brasileiro funciona assim, quanto mais velho a gente fica, mais caro fica. Igual o plano de saúde, tá? Para quem já está pegando a meia-idade, já vê que o plano de saúde chega uma hora que ele fica impagável. Assim como o seguro brasileiro, ele fica impagável depois de um tempo, tá? Não vale mais a pena ter. Então, esse é o primeiro ponto, agravo por idade, porque está aumentando o risco. Outro ponto importante dos seguros brasileiros, eles têm renovação ano a ano. Então, quando tem o vencimento, ou você assinou uma renovação automática, ou a pessoa do banco da cooperativa te liga, olha, Pedro, é o seguinte, você tem o seu seguro de vida aqui e chegou a hora de renovar ele, tem um papel aqui para você assinar. O que acontece quando eu faço isso? Eu estou contratando um novo seguro que permite que ele aumente o preço e que existe uma renovação de risco. Quer ver? Bem simples, vou fazer um paralelo. Hoje o Fábio tem o carro dele segurado e estaciona o carro dele na garagem. Amanhã ele muda lá para o Rio de Janeiro e vai estacionar o carro dele na rua. O risco de Indaial para o Rio de Janeiro é diferente. E o risco de deixar o carro na garagem e deixar o carro na rua lá no Rio de Janeiro também é diferente. Então, o que a seguradora ela vai falar? Fábio, é o seguinte, por algum tempo, os seguros de carro no Rio de Janeiro não estavam sendo feitos. Agora eles voltaram a fazer, mas até proibiram fazer seguro de carro no Rio de Janeiro por conta do risco. Ele vai te falar, teu corretor vai te ligar, Fábio, sabe o que é, cara? A gente é amigo, tá tudo bem, só que seguro de carro na rua no Rio de Janeiro eu não faço, porque é muito caro o risco, você vai ter que andar sem seguro. Isso acontece com a nossa vida, com a nossa saúde. Lá no contrato de seguro do senhor está escrito, se você tiver um agravo de saúde, comunique à instituição financeira. Se você tiver um agravo de saúde e comunicar, na renovação eles podem te falar, agora a sua saúde piorou o risco, eu não compro mais teu risco, não vou renovar. Aí eu vou falar assim, pô, Lucas, mas eu sou esperto, cara. Pô, tô doente aqui, mas eu não vou comunicar o seguro. E aconteceu o pior, eu fui dessa para melhor. O que a seguradora faz? Foi diagnosticado que você estava doente e faleceu. Não vou te pagar porque você não comunicou essa doença. Então, no final do dia, eu paguei seguro de vida por 40 anos para planejar a minha sucessão e proteger minha família e perdi todo o dinheiro. Então, para quem tem seguro de vida em instituição financeira tradicional, podem pegar os seus contratos, vocês podem ler, porque a legislação é essa cláusula de renovação atual, infelizmente, tá? Então, é um risco que a gente corre no seguro de vida. O que a modalidade de seguro americana ela faz? Por que eles fazem quando eles são crianças esse seguro lá? Porque ele avalia o teu risco de vida hoje. Então, eles pegam o Lucas e falam, pô, o Lucas tem menos de 30 anos, o risco de vida dele é XYZ, vou fazer exame, faço um check-up, a seguradora paga tudo, comprei o risco de vida do Lucas. Beleza. É um contrato vitalício, não se cancela mais e não renova. E os nossos contratos de seguros americanos, eles têm uma validade de 10 anos. Para que isso? Tá? Vamos pensar aí que o Pedro tem um projeto de vida de 10 anos. Vou trabalhar bastante, vou juntar uma grana, vou me aposentar. Se algo acontecer de ruim nesses 10 anos, esse seguro ele paga o valor total do teu projeto, que seria o valor que você precisaria para 10 anos. Tá? Sem renovação, sem agravo por saúde. É um plano que eu quito em 120 meses. Após os 120 meses, o que acontece com esse meu dinheiro que está lá? Durante todo o tempo, ele ficou rendendo inflação mais 3%. A gente acabou de falar que esse dinheiro, hoje no Brasil, em renda fixa tradicional, rende 2%. Tirando a inflação, rende 1%. O seguro de modalidade americana rende inflação mais 3%. Tem 3% de ganho real. É um seguro, não é uma aplicação, mas tem rentabilidade. Passados 10 anos que eu quitei esse meu seguro, o que acontece? Eu posso sacar ele. Nada de ruim aconteceu comigo. Puta, que bom, Fábio. Saca o seguro aí.
pau na corda. Pode usar para comprar um sítio, comprar um Jeep, entrar para o Jeep Clube e fazer o que quiser com o dinheiro. Se algo acontecer, te pago integral o valor pelo tempo aí. Lucas, eu não quero mais sacar esse dinheiro, não me faz diferença, já coloquei alguns milhões no bolso, já fiz tudo o que eu queria, deixa seguro lá para os meus herdeiros. Você quitou em 10 anos, ele continua rendendo inflação mais 3 durante o tempo, até que algo aconteça ou você queira sacar. Puta solução, tá? Desculpe a palavra, senhores, mas sim, uma ótima solução para o mercado brasileiro que não se fala no mercado tradicional. Por quê? Lucas, eu sou otimista, não vou ficar doente. A minha família tem grana, não tem problema. Eu tenho todo o dinheiro do mundo para fazer o que eu quero, legal. Eu e vocês, a gente tem um lançamento na conta da vida, lá nos lançamentos futuros, que chama custo de sucessão patrimonial. ITCMD. Santa Catarina, isso custa 8%, mais advogados, mais custas. Então, 12%, pelo menos, do patrimônio dos senhores, na hora de passar para os herdeiros, ele se vai na sucessão. Fazendo isso, um seguro de modalidade americana, para quem tem até 65 anos, eu reduzo o meu custo de sucessão em 50%. Por quê? Porque eu contribuo no seguro 100 mil, ele me paga 200 mil. Ou seja, se eu já planejei que o meu custo de sucessão vai ser 200 mil, eu vou fazer um seguro de quanto? 100 mil e esperar o pior acontecer. Reduzir o custo de sucessão para minha família em 50%. Se eu tenho um patrimônio maior do que 10 milhões de reais, eu já posso fazer uma holding com um fundo exclusivo. Porque vejam bem, senhores, muita gente gosta de ter holding. Dinheiro em holding é ruim. Dinheiro em holding tem uma baita tributação. Dinheiro dentro de holding só vale a pena se for dentro de um fundo exclusivo, que só se faz no Brasil com mais de 10 milhões de reais. Senão, vocês vão pagar de 27% a 33% de tributação sobre o dinheiro. Holding só serve para imóvel e empresas. Dinheiro em holding não vale. Se não tem 10 milhões, dinheiro tem que ser na pessoa física. Tá legal? Então, eu mostrei um pouquinho para vocês da diferença da assessoria. Falei de investimento, falei de produto, falei de solução para rentabilidade, mas falei também de proteção e de tributação. Isso é o diferencial de uma assessoria de investimento para o mercado tradicional que a gente tem hoje. Tá? Não sei se agora alguns dos senhores têm alguma dúvida até agora. Eu pretendo entrar um pouquinho em juros, mercado, produtos, soluções. Pessoal da sociedade, os companheiros da sociedade, alguém tem alguma pergunta? Companheiro Pedro, posso? Pois não, Jair. Pode, por favor. Lucas, talvez você vai comentar isso agora. Cenário, nosso cenário aí para Brasil 2021-22, o que a gente pode esperar? Eu vou comentar em seguida aí, vou começar um pouquinho do cenário macro, falando do mercado americano, tá, Jason? Falando do mercado europeu, falando do mercado brasileiro, o que a gente espera de curva de juros, de inflação, de estímulo na economia para quem é empresário aí, índice de capacidade instalada, as palavras do Guedes, vou falar de tudo isso agora, tá? Não sei se sobre o assunto anterior alguém tem alguma dúvida aí, algo não ficou claro, pessoal, bem tranquilo, tá? Eu acho que está tudo ok, Lucas. Pelo menos não estou vendo ninguém ali na sociedade. Pedro, pois não, eu gostaria de fazer uma pergunta ao Lucas. Perfeito. Diga. Posso usar? Posso usar? Pode, ok, pode. Lucas. Eu me lembro de você, de Indaial, assim, meio molecão, tá? Mas era a tua idade. Dentro desse longo prazo, qual é a master, a maior, aonde se pode aplicar atualmente? Vamos lá. Eu vou partir do princípio que todo mundo que está aqui me assistindo tem um perfil conservador, está pensando em proteger e rentabilizar o patrimônio sem tomar risco. Tá? Então, vou falar opções de investimentos que eu não tenho risco de perder dinheiro, só ganhar com segurança. Hoje ainda, vou começar com os comparativos do mercado que eu conheço aí da região, bancos e cooperativas. Hoje ainda eu tenho 100% do CDI com liquidez diária, isento de imposto de renda, o que é importante. Isso é o meu produto mais básico. Tá? Então, assim, para trocar 6 por meia dúzia do que você tem hoje aí, eu já te dou 100% CDI isento a partir de R$5.000. Tá?
Perfeito? Então, assim, um investimento. Investimentos de 3 anos, por exemplo. Eu tenho investimentos pré-fixados, tá? Vamos entender um pouquinho. Pós-fixado, acompanha a taxa de juros, é uma porcentagem da CDI. Pós-fixado nada mais é do que uma prancha de surf no mar. Subiu o amarelo, sobe, desceu o amarelo e desce. Subiu o juro, sobe, desceu, desce. Então, para quem tinha 100% de CDI na Dilma, ganhava 14% ao ano. Os mesmos 100% de CDI agora viraram 2% ao ano. E a poupança está rendendo quanto? Menos de 1% ao ano. Essa é a conta, tá? Pós-fixado. Então, eu tenho isso. Para investimentos perto de 1 ano, para eu deixar o dinheiro parado 1 ano sem poder sacar, eu tenho investimentos acima de 150% do CDI. Em relação ao que a gente tem, já é bom que os senhores têm no mercado aí tradicional. Só que eu não gosto de vincular a rentabilidade a CDI. Por quê? 150% de 2% é 3%. 3% no final do dia não deixou ninguém rico. E nem reajustou a nossa inflação, que é em dólar. Então não resolveu o problema de ninguém. Então eu gosto de usar investimentos pré-fixados, que são investimentos que eu determino uma taxa de juros por prazo que eu contratei, até investimentos IPCA+, que eu protejo a inflação do país mais uma taxa de juros. Tá? Pré-fixados são investimentos em que eu uso em cenários que eu tenho perspectiva de juros baixos, ou que vão aumentar pouco, ou em perspectivas de quedas de juros. Então, lá na Dilma, eu tinha pré-fixado de 18, enquanto os juros era 14. Agora, para Black Friday, aí está na semana das promoções, a gente vai ter investimentos pré-fixados para 5 anos, rendendo 11% ao ano em CDB com fundo garantidor. 11. O mercado te paga 2, eu te pago 11. São 9% a mais em CDB com fundo garantidor. Fundo garantidor, para quem não sabe ainda, é um fundo que tanto as cooperativas têm, os bancos têm, que garante até R$1 milhão do investidor, caso a instituição quebre, dividido em 4 instituições, 250 mil. Lucas, tem 1 milhão. Posso depositar só 250 mil com você na IQI? Não, pode depositar 1 milhão. Por quê? Porque eu sou uma plataforma aberta que eu tenho 60 bancos à minha disposição. Então, eu consigo diversificar o teu dinheiro em 60 bancos diferentes. É um shopping center. Tá? Então, cenários extremos. Pré-fixado de 11%. Para 4 anos, pré-fixado de 8%. Para 3 anos, pré-fixados de 7,5%. Tá? Lucas, mas pode ser que o cenário esteja perigoso. Pode ser que os juros do Brasil volte a ser mais do que 7% e eu vou pré-fixar em 7%. Porque é o seguinte, Wilson, pré-fixei em 7% para 3 anos. Se os juros do Brasil ano que vem tiver em 14%, quanto o senhor ganha nessa aplicação? 7. Se os juros for para 1, quanto o senhor ganha nessa aplicação? 7. Tá legal? Então, assim, para quem entende um pouquinho de engenharia, tem um teorema que chama Teorema de Taylor, que pega 3 possíveis cenários de uma base de cálculo. Né? O cenário ok, o cenário otimista, o cenário pessimista. Eu sei, pelos juros do Brasil e pelas projeções que a gente tem dos analistas aqui, que os juros do Brasil, na pior das hipóteses, nos próximos 4 anos, não chega nem em 12% ao ano. Quem dirá em 14% que eu tinha no final do governo Dilma. Então, se eu pegar uma aplicação aqui hoje para 4 anos de 8%, o que eu te dou de gordura aqui, mesmo a taxa se tornando 12% lá na frente, o senhor não vai ganhar menos do que 100% do CDI que teria em qualquer instituição. No cenário de pior estresse. Tá? Então, assim, é possível ter carteiras conservadoras rendendo na média 8%. Lucas, se os juros do Brasil subir, como que você protege isso? Tem R$1 milhão. Coloquei 500 mil em pré-fixado. Os outros 500 mil, onde que eu coloco se eu posso abrir mão de prazo de 1 a 5 anos? Em IPCA+. Por quê? Porque os juros do Brasil só sobe o que a inflação subir. Os juros nada mais é do que um acelerador e freio para a inflação. Certo? A inflação está alta, o governo vem na caneta subindo os juros. Por quê? Porque eu desestimulo a tomada de dinheiro na economia e eu estimulo o poupador a colocar dinheiro no banco ao invés de montar uma empresa. Então, eu desestimulo a economia. Quando eu baixo os juros, eu falo o quê? Cara, não rende mais nada no banco, vou ter que montar uma empresa, vou ter que comprar uma franquia. Na contrapartida, o deficitário que não tem dinheiro toma mais empréstimo no banco para fazer operação. Então, eu giro mais economia. Então, IPCA+, me garante uma retomada aí da economia. Eu tenho ainda IPCA mais 3, mais 4, mais 5, mais 6.
dívidas de empresa, que a gente chama de debênture incentivada, IPCA mais 6 livre de imposto. Então, eu faço um meio a meio. O pré-fixado atua na minha carteira como um acelerador e o IPCA mais como um airbag. Se der ruim na economia, se o cenário piorar, o meu pré-fixado travou, mas o meu IPCA mais está garantindo o meu ganho. Eu ganhei nas duas pontas, com renda fixa, sem risco de perder dinheiro, com fundo garantidor. Tá legal? Então, tô montando uma carteirinha fazendo 8% ao ano em renda fixa. Totalmente possível. Tá? Por que o mercado tradicional não te mostra pré-fixado IPCA+, nem nos bancos, nem nas cooperativas? Porque os caras compram e vendem dinheiro. Não tem nada errado com isso. É o business deles. Então, é muito melhor eu comprar o seu dinheiro a 2% e emprestar a 12% do que eu te pagar 12% e emprestar 12%. Perfeito. Tá legal? Então, assim, exemplos de renda fixa para esse cenário. Tá? Obrigado. Obrigado. Fechou. Você, tá? Obrigado. Alguém tem mais alguma dúvida, pessoal? Acho que não. Pelo menos não estou vendo ninguém aqui. Perfeito. Antes que eu me esqueça, eu estou com duas telas aqui, o time de apoio está aqui comigo ouvindo eu falar, tá? Para não esquecer de falar para vocês. A nossa empresa tem dentro da nossa holding uma empresa que faz alguns eventos online espalhados pelo Brasil. E um dos eventos se chama Money Week. Money Week é a maior semana de educação financeira e investimentos na América Latina promovidos pela nossa empresa, tá? E nesse ano, na Money Week, aqui na próxima semana, a gente vai ter mais de 50 palestrantes, dentre eles André Esteves, o sócio principal do BTG Pactual, Gustavo Cerbasi, que é um dos palestrantes de educação financeira aí mais famosos do Brasil, Felipe Massa, piloto de Fórmula 1, dispensa comentários aí, Luiz Barsi Filho, maior investidor pessoa física da Bolsa Brasileira, Tárcio Gomes, ministro da Infraestrutura, Mirna Borges, que é uma educadora financeira, Juliano Custódio, que é nosso CEO, o Roberto Salute, que é um dos CEOs aí do BTG Pactual, Fabiana Panachão, ex-repórter da Band, aí vai palestrar, Henrique Breda, o gestor de um dos mais famosos fundos de ações do Brasil, Sérgio Zimmermann, CEO da Pets, que abriu capital agora, empresa aí que vende produtos para o segmento Pets. Vou ter o Florian, sócio da Constellation, Thiago Pereira, nadador e medalhista olímpico, enfim, mais uma infinidade de pessoas boas aí do mercado financeiro, investimentos e empresários para palestrar para nós, tá? Esse evento é totalmente gratuito e disponível, que faz parte do nosso propósito de ajudar o brasileiro a investir melhor. Então, assim como vocês têm um propósito de ajudar a comunidade, a gente tem um propósito de ajudar a comunidade brasileira a investir melhor. Eu vou colocar aqui no chat da nossa conversa o link para a inscrição gratuita deste evento, tá, senhores? É um evento bem rico e caso alguém aí depois não consiga acompanhar todas as palestras online, a gente disponibiliza isso de forma totalmente gratuita aí para vocês. Tá legal? Eu vou seguir aí, então, falando um pouquinho de cenário econômico, tá legal? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, bem tranquilo. Eu costumo começar falando um pouco do cenário global. Nós tivemos agora a economia americana lá com bastante receio das eleições. O Biden ganhou por lá, que é um presidente que vai mais... Desculpa, alguém tem alguma pergunta? Acho que não, acho que era só o microfone aberto. Legal. Então, nós temos aí o Biden ganhando agora as eleições do mercado americano. Tinha muitos rumores sobre isso, tá? Ele vai numa linha mais voltada aí para o Obama, de economia. O mercado americano, nas outras eleições, estavam muito propícios e achando bom o Trump no poder, tá? Que tem mais a ver com o mercado financeiro lá no mercado americano. Só que tem uma questão que ele é um tanto quanto imprevisível e polêmico, né? E ele tem uma vertente um pouco mais de fechar o mercado ao invés de deixar o mercado andar. Então, por mais que o Biden não é tanto pró-mercado, o mercado financeiro enxergou como bom a vitória dele, porque ele tende a abrir mais o mercado americano para as outras economias. E neste momento, mais do que nunca, as economias estão precisando se relacionar até por conta dessa questão do Covid, tá?
Ainda no mercado global, nós temos muito rumor aí sobre a segunda onda do Covid, né? Então, existe um receio muito grande ainda do mercado de investimento, tanto no Brasil quanto fora, por essas questões da segunda onda de Covid. A gente acompanha aí aumentos de casos no mercado americano, aumentos de casos aí na Europa. Obviamente, falando de mercado financeiro, de economia, a gente não deve sentir muito porque já é um fato conhecido. Ou seja, as bolsas não devem cair muito no mercado global, bem como a economia não deve sofrer muito, porque através do advento da tecnologia, muitas soluções foram criadas para esse momento, né? Então, a gente vê no Brasil, por exemplo, recorde de venda online e nunca se faturou tanto em logística de e-commerce, tá? Então, a gente vê um exemplo aqui agora. Essa semana a gente estava brincando aqui na mesa de assessoria que a gente comprou cerveja na Magazine Luiza com o prazo de entrega em 1 dia para retirar na loja. Muito mais barato do que isso no supermercado. Então, assim, isso antigamente seria incabível, né? Se comprar alguma coisa pela internet, demorava 20 dias para chegar. Hoje a gente já tem retirado em 1 dia. Então, isso é muito legal. Falando ainda do mercado americano, tirando um pouco dessa questão do Covid, nós temos lá uma economia muito particular que ela vive há muito tempo com juros muito baixos e, em contrapartida, uma inflação muito baixa também. Por que esse fenômeno acontece lá? Por conta do advento da tecnologia. Para quem estuda um pouco tecnologia, já deve ter ouvido falar da lei de Moore, né? Que é a aceleração aí do crescimento tecnológico. O que isso facilita a economia lá andar legal e, ao mesmo tempo, o que facilita a economia andar legal lá e, ao mesmo tempo, não acelerar a obsolescência programada. Todo ano lá eu tenho um lançamento do novo iPhone, de uma nova linha de tecnologia, de uma nova televisão. Então, ao mesmo tempo que eu lanço coisas novas caras, eu deixo o que foi lançado muito barato e a economia ela anda muito bem, tá? Partindo um pouco para o cenário europeu, a economia europeia, infelizmente, há muito tempo na zona do euro, ela vem sofrendo, é uma economia morna, esfriando, muito por conta da idade da população, da capacidade produtiva que a gente tem lá, tá? Imaginem vocês o seguinte, eu tenho um alemão, ele mora lá na Alemanha, e o nome dele é Klaus, e ele tem 1 milhão de euros aplicado lá. Aí o governo europeu liga para o Klaus e fala, Klaus, é o seguinte, você tem que gastar dinheiro para a economia andar, porque senão a gente está indo à falência aqui na Europa. Então pegue 200 mil euros e compre uma BMW. Aí o Klaus falou, o quê? Não tem assistencialismo, não tem previdência privada, não tem nada que me garanta no futuro. Eu não vou gastar 200 mil euros não na BMW. Eu vou deixar 200 mil euros aqui no meu bolso. E aí aquela velha história, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? O Klaus não consome, ao mesmo tempo a economia não anda porque o Klaus não consome, daí o cenário para o Klaus piora porque a economia não andou, e assim por diante, tá? E a gente sentiu muito agora no Covid a idade da população lá, né? O pessoal lá sofreu muito com o Covid, tá? Então, a gente tem uma atenção aí, tá? Um player que está entrando muito forte na economia, né? Antes de falar desse player, por muito tempo a economia global foi o quê? Era uma comitiva de trem, né? Então, eu tinha os Estados Unidos puxando, a Europa vindo atrás e o Brasil vindo, né? Então, os Estados Unidos ia indo bem, a Europa indo bem e o Brasil ia vindo bem. Os Estados Unidos começavam a ir mal, a Europa indo mal e o Brasil ia mal. Então, o que a gente viu no passado por não ter consciência disso? Estados Unidos começando a piorar na última crise que a gente teve de subprime, a Europa piorando, e a gente no Brasil falando, é só uma marolinha. O Brasil vai passar tranquilo, é só uma marolinha. Fiquem tranquilos, vamos gastar, pegar empréstimo, desconto na linha branca, vamos tocar o pau, que é uma marolinha, o Brasil está bem. E o que aconteceu? A gente era o último vagão da locomotiva. Tomamos o pau, tá? Então, assim, quando a gente fala que o mercado americano vai bem, não necessariamente o Brasil vai bem. Quando o mercado americano vai mal, o Brasil vai mal, tá? Porque a gente ainda não tem estrutura monetária para ir bem, tá? Então, é um pouco delicado. Falando do mercado europeu, é muito nessa linha. Eu estava até há pouco falando com um primo meu, que era diretor da Volkswagen e hoje mora na Europa, e ele falou, puta, cara, tô pensando seriamente em voltar para o Brasil, porque o euro estourou e a economia não está andando aqui. Então, hoje, o meu gasto aqui é 1:6, eu não tenho o que fazer dinheiro e o sistema é muito burocrático, né? Pensem os senhores que uma TED lá na Europa demora 5 dias para entrar. E o Brasil acabou de lançar o Pix, que entra em 1 minuto a qualquer hora do dia.
Graças à expertise do brasileiro em fazer fraude, a economia brasileira é uma das mais avançadas do mundo. Tá? Eu trabalho nesse mercado há 9 anos e posso garantir para os senhores, a economia financeiramente em tecnologia mais avançada do mundo é a economia brasileira. Tá? Mais do que os Estados Unidos, por exemplo. Né? Então, a gente é mal conhecido por uns exemplos, mas avança por outros. Né? E um player que tem que ficar de olho hoje no mundo inteiro se chama China. Tá? Por muito tempo, a China foi celeiro produtivo do mundo. Ou seja, os caras eram único exclusivamente mão de obra braçal. O que a China fez? Tá? Para quem conhece um pouquinho da história da China, sabe que em dado momento eles prenderam e mataram quase todos os professores. A educação na China foi do 100 ao 0 em pouquíssimo tempo. E os caras entenderam que isso não adianta. Então, eles criaram um sistema de educação chinês todo do zero e muito bem. Então, hoje, antigamente a China importava a tecnologia dos Estados Unidos e produzia. Hoje, a China produz tecnologia lá dentro. Ela é totalmente independente. Muito por conta disso, a gente tem o mercado chinês brigando muito com o mercado americano. Por quê? Porque a economia americana vem caindo em taxas graduais há muito tempo e a economia chinesa vem subindo. Tá? Nós temos hoje alguns fundos que investem no mercado chinês, investem na bolsa chinesa. Eu só tenho um problema com China ainda. Eu nunca sei se os caras estão falando a verdade ou mentira. Hoje eles divulgam que a moeda é uma, que a moeda é outra, que a bolsa tem tantos mil pontos, que a bolsa tem tantos mil pontos, que morreram tantas pessoas, que não morreram ninguém, que a tecnologia avançou, que não avançou. Então, eu tenho um cliente meu muito forte aqui, que ele é médico, trabalha na tecnologia, na área da medicina e trabalha com performance cerebral. Basicamente, o business do cara é entender o que ele precisa mudar na alimentação humana e mudar no ambiente do ser humano para aumentar a produção. Então, imagine quem tem empresa que trabalha aí com performance intelectual, eu fazer algumas alterações e melhorar a empresa, a eficiência da empresa em 50% sem colocar nenhum funcionário a mais. Basicamente, é isso que o cara faz. Então, há pouco tempo atrás, o americano buscou ele para fazer um projeto de pesquisa lá em Stanford e o mercado chinês também buscou ele para fazer esse projeto de pesquisa e desenvolver lá. O mercado chinês ofereceu 2 vezes mais grana para ele tocar o projeto lá. Por que ele não foi? Porque não tem código de ética. Nada garante que se o projeto der errado, ele volte vivo para o Brasil. Não tem diplomacia. Então, ainda é um mercado perigoso por conta disso. Muito provavelmente, em pouco tempo, eles vão regular isso. E eles vão entrar no mercado global com muita força. Tá? Um ponto interessante que aconteceu no mercado global é: o mercado global tem um índice que chama MSCI. Basicamente, é um índice global que diz o quê? Todas as economias têm uma fatia desse índice. E todos os fundos de pensão global têm que investir uma fatia do dinheiro nesse índice para realmente tirar esse risco sistêmico que eu falei para os senhores antes, ter um pouco de dinheiro fora do país de origem. Tá? O que acontece? O Brasil, ultimamente, saiu nas notícias por ter aumentado o risco e ter diminuído o índice global. Então, a nossa fatia lá no índice global diminuiu. Para nós, o que significa? Diminuiu a quantidade de dinheiro gringo que entra no país. Por quê? Porque os fundos de pensão não precisam mais botar tanto dinheiro aqui porque nosso risco aumentou. Acontece que há pouco tempo, isso faz menos de um ano, o mercado chinês entrou no índice global. Todos os fundos de pensão vão precisar botar dinheiro no mercado chinês, bem como os fundos de pensão chineses vão precisar botar dinheiro no mercado global, ou seja, uma enxurrada. A gente monitora aqui também o fluxo de dinheiro estrangeiro no Brasil. Para quem acompanha um pouco o mercado do agro, já deve ter uma noção disso. A gente não tem ideia a quantidade de fazendas e empresas que indiretamente os chineses estão comprando dentro do Brasil. Eles estão comprando um celeiro produtivo imenso. Muito do mercado de produção de proteína do Brasil já é chinês. E a gente nem sabe. Os caras estão comprando muito no Brasil. Tá? Então, assim, é um mercado para ficar de olho. Para quem acha que os caras só são celeiro produtivo, que tem mão de obra escrava, que não tem tecnologia, que tudo vem da China é ruim, fiquem de olho no mercado chinês. Tá? Por quê? Porque eles aumentaram a educação, aumentaram a eficiência e estão se normatizando para entrar no mercado global com muita força. Tá? Vindo para o mercado brasileiro, o que a gente espera? Pela primeira vez aí, desde 2014, isso é um... Aliás, antes de eu continuar, alguma dúvida, pessoal?
Companheiros da sociedade, alguém ali quer fazer uma pergunta? Alguém quer fazer alguma colocação? Tudo certo? Companheiros online? Senhor Oswaldo, quer tirar uma Oswaldo? dúvida? Seu microfone está fechado, companheiro Oswaldo. Não A ouço gente- o senhor Oswaldo. A gente não está te ouvindo. Você consegue digitar a pergunta, companheiro Oswaldo? Ou manda um áudio via WhatsApp, que eu toco o áudio aqui para ele. Pedro, até enquanto ele manda o áudio, Pedro, eu vou pedir um segundinho para você, só para eu dar um ok aqui no sistema e já volto aqui, tá? Em um segundo, tá? Ok. Companheiro Oswaldo está digitando. Aí vai digitar. Alguém da sociedade tem alguma pergunta? Companheiro Pedro, a pergunta do companheiro Oswaldo é a seguinte: Índia, desenvolvimento em tecnologia, mais um concorrente mundial? Obrigado, companheiro Oswaldo. Vamos esperar ali o Lucas reconectar para ele poder responder. Só para aproveitar o intervalo, o mundo está deficiente de programadores e elementos na área de TI, né? A Europa principalmente. Os brasileiros estão se dando muito bem por lá. Mas os indianos estão crescendo no desenvolvimento de equipamentos e na forma de tratar essa tecnologia de informática e principalmente na área médica. Isso é uma verdade. Lucas? Online já de novo aqui, tá? Você consegue ler a pergunta do companheiro Oswaldo ali? Índia, desenvolvimento e tecnologia, mais um concorrente mundial? Sim, tá? Sim. A gente ainda não olha, falando de operação em mercado brasileiro, a gente ainda não olha a Índia como com muita atenção. A China ainda vem antes, tá? Nos players globais. Mas a Índia, sim, eles estão investindo maciçamente em tecnologia, eles têm uma capacidade produtiva muito alta também, tá? Então, com certeza, daqui a uns anos vai impactar no mercado global. Com certeza. Tá? Mais alguém? Alguma pergunta? Se eu posso ajudar o Lucas nessa questão da Índia, nesses 2, 3 anos do MBA do Fabrício nos Estados Unidos, 300 e poucos alunos num grupo, haviam também os indianos, e a gente conheceu uma minoria, mas a teoria é a seguinte: enquanto os alunos de outros países procuram ficar nos Estados Unidos ou Canadá, os indianos todos eles votam por ofertas de trabalho do governo para fortalecer o seu país. Lucas, seu microfone. Exatamente, tá? No Brasil, infelizmente, isso também acontece, tá? Porque há uns 3 anos atrás a gente teve um fórum aqui de desenvolvimento em tecnologia em que se falava muito isso, que Santa Catarina, principalmente, é um baita exportador de talentos. A gente tem muita gente boa aqui, muito pesquisador em tecnologia que não fica aqui, e não é que não fica aqui e vai para muito
para outros lugares do Brasil. Vão para fora do Brasil e nunca mais voltam para contribuir aqui, né? Porque a gente não tem incentivo, né? Até em linha com isso, nossa empresa, por ser um negócio de internet, a nossa essência é captar dinheiro pela internet, através de notícia e tudo mais, a gente tem investido aqui nas universidades da região de Balneário Camboriú e de Florianópolis em polos de tecnologia. A gente patrocina alguns projetos de pesquisa para realmente incentivar para que esses jovens fiquem aqui e melhorem a nossa região, tá? Mas realmente é muito difícil, porque os cheques para quem trabalha com tecnologia são altíssimos para sair do país. A gente não consegue ter retenção de talento aqui. E é uma mão de obra bem escassa. A gente paga caro para ter desenvolvedor na área de tecnologia aqui, tá? Legal? Acho que sim, acho que deu. Perfeito. Muito obrigado, tá, senhor Ivo? Muito boa a experiência de quem veio de perto, tá? O senhor Oswaldo perguntou o grau de endividamento do governo e o risco em calote futuro. Eu já vou entrar nesse assunto agora de mercado brasileiro, a gente já vai tratar um pouquinho disso, tá? O que a gente vê no mercado brasileiro aí, né? Quando eu falo de Dilma e assim por diante, é só para a gente lembrar dos momentos, né? Se eu pegar o mercado brasileiro lá no final do governo Dilma, a gente tinha uma taxa de juros de 14,25% ao ano, que é uma taxa de juros altíssima pensando em Brasil, né? Então, uma economia levemente desestimulada e uma conta que não fechava. O que um juros alto influencia no Brasil? Realmente, o primeiro ponto, que é o mais grave, é o reajuste da dívida, tá? Da dívida que o Brasil tem, porque ela reajusta a nossa taxa de juros. Então, esse é um risco. Outra coisa, para quem tem dinheiro e pode ser um possível investidor do mercado real, essa pessoa não vai investir tendo um investimento de 14% ao ano sem risco nenhum. Para quem tem empresa, sabe o quanto é difícil fazer 10% de lucro líquido ao ano na última linha. É bem difícil, com todo o risco que a gente tem, né? Bem ou mal, o Brasil conseguiu algumas vitórias, uma delas foi até a própria reforma trabalhista, que melhorou um pouco a vida do empresário, deixou o cenário um pouco menos instável, mas não melhorou aquela Brastemp toda, tem muita coisa a evoluir, mas hoje a gente tem um pouquinho mais de previsibilidade, tá? Agora, olhando para o cenário de juros hoje do país, que é isso que a gente acaba olhando na economia, nós temos um juros projetado de 2%. E isso aconteceu o quê? O nosso Copom foi reduzindo esses juros aí na caneta, tá? Para voltar a estimular o país. Não é que a gente reduziu os juros do país porque virou primeiro mundo. Longe disso. A nossa produção não está em linha, tá? O ponto positivo, que é até contraintuitivo para quem vê um monte de notícia, é que pela primeira vez na história, desde 2014, eu lembro que eu dei uma palestra 3 anos atrás e falava disso, de índice de confiança do empresário. O índice de confiança do empresário hoje, ele está o mais alto desde 2014. Tá? Então, o empresário está confiante. O índice de confiança do empresário hoje está mais alto do que quando o Bolsonaro assumiu o governo. Olha que incrível, que a economia vai voltar. Tá? Em contrapartida, eu também tenho um ponto positivo, que é o quê? O índice de uso da capacidade instalada da indústria no Brasil está hoje em 79,1%, está em 80%. É o maior índice de capacidade instalada desde 2014. O que isso significa? Eu tenho capacidade para produzir 1.000 carros aqui na Volkswagen, lá em São Bernardo do Campo. Quanto que eu estou produzindo? 800 carros. É o índice mais alto desde 2014. O que acontece quando eu chego em 100%? Vou gerar inflação de duas formas. Por que eu vou gerar inflação? Porque o empresário está confiante no Brasil, mas ele não está confiante em abrir outra Volkswagen no Brasil. Então, o que ele vai fazer com o preço do carro? Ele aumenta o preço, ao invés de aumentar a produção para ter mais lucro. Tá? Então, é isso que a gente tem visto hoje aqui. Para quem vê muita notícia e recebe a notícia da última linha, que é o que vai para a população, eu acredito que está levemente assustado com essa questão do Covid. A gente no mercado financeiro está bem confiante. A Bolsa chegou a bater essa semana 105 mil pontos, é o mesmo patamar de pré-Covid. Tá? Hoje teve uma leve queda, está perto de 102 mil pontos, normal por realização. Né? Quando a gente olha de projeção de taxa de juros para o Brasil, o relatório Focus, que vem do Banco Central, que é a média dos economistas dentro do Brasil, ele está projetando aí para final desse ano a taxa de juros
perto de 3%, mas a gente tem para o longo prazo, 2022, por aí perto de 6%. Por quê? Porque a economia tende a voltar a se movimentar, é natural, a gente não vai ficar em lockdown por muito tempo ainda, né? Tem notícias já de vacina saindo e tudo mais, então a economia deve voltar a andar e a gente deve voltar a ter uma taxa de juros maior, muito por conta da alta produção e de consumo mesmo, é natural, o que é bom para a gente. O que preocupa um pouquinho é que a gente ainda não tem uma aceleração no índice de emprego. O índice de emprego no país não melhorou muito. E o que preocupa mais ainda é que mais de 50% da população brasileira trabalha em regime informal, não tem carteira de trabalho assinada. Então, a gente não consegue metrificar isso, tá? A gente não consegue metrificar, tá legal? Então, assim, curva de juros para o país está perto de 6% para os próximos 3 anos. Então, a gente vai ter uma retomada, o que não é normal. O que é o ponto de atenção? Saíram mais de 47, entraram mais de 27 bilhões de reais nos últimos dias no mercado brasileiro, mas ainda é muito pouco. Por quê? Na essência, indo um pouco em linha aqui da pergunta do seu Oswaldo, o Brasil não melhorou. O grau de endividamento ainda é alto. A gente teve muito pacote de estímulo agora por conta do Covid. Mas, se não acontecer um negócio que chama reforma fiscal no Brasil, nada muda no cenário brasileiro. Por que isso? Vamos pensar o Brasil como uma empresa. Eu dei cheque predatado para todo mundo, mas eu não arrumei como eu vou faturar para melhorar esse cheque predatado. O que a reforma fiscal está buscando agora? A reforma fiscal está buscando um pouco de encontro ao modelo de tributação americana, em que eu vou simplificar a tributação para a última linha, que é o meu empregado, que está no regime CLT. Eu vou diminuir a tributação dele, vou simplificar. Vou simplificar a tributação para o meu consumidor também. Na contrapartida, eu vou aumentar um pouco a tributação para o empresário. Para que isso? Eu vou aumentar a tributação no balanço da empresa, no fluxo de caixa, mas eu vou diminuir a minha taxa, tá? Para ficar claro isso, como funciona hoje na prática. Eu tenho uma empresa, todo mês eu pago uma DARF para o governo. Se minha empresa é de lucro real, trimestralmente eu pago uma baita DARF para o governo. Então, a minha empresa hoje é uma empresa do sistema financeiro. O sistema financeiro tributa a ser 30%. Então, todos os meses eu pago uma DARF de 3 milhões de reais para o governo. Todos os meses. Faturo 10, pago 3 na fonte. É isso que acontece. Nós temos 450 colaboradores e o meu faturamento é em cima disso, tá? Não tem choro. O que o governo pretende fazer? Ele vai falar assim, Lucas, é o seguinte, não me paga esses 3 milhões de reais, gera reinvestimento, aumenta mais rápido a tua empresa, faz tua empresa crescer mais rápido e na última linha eu vou te cobrar imposto. Para quem tem empresa lá fora, no mercado americano, já sabe que é assim. O mercado americano deixa você girando com o dinheiro ao invés de tirar teu fluxo de caixa. Chega no final do período, ele passa a régua e fala aí, Fábio, você teve 100 mil reais de lucro, 100 mil dólares de lucro. Não, mas governo, eu vou reinvestir 50 mil dólares. Legal. Então você me paga imposto só sobre 50 mil dólares que foi de lucro. No final do dia, o governo brasileiro ele faz o quê? Ele mata a gente que é empresário. Porque todo mês um dinheiro que eu poderia reinvestir, ele está tirando do meu caixa. E a simplificação, o que ela é boa para o Brasil? Porque ela tira a bitributação. Hoje o que acontece? O BTG que fatura a nota para mim paga tributo lá na ponta. Eu pago tributo na ponta. O meu colaborador que recebe o recurso paga tributo. E quando ele compra algum produto, ele paga tributo de novo. Se ele investe, ele paga tributo de novo. Se ele saca, ele paga tributo de novo. E se ele morrer, ele paga tributo de novo. Então, na última linha, uma pessoa hoje no Brasil que ganha 10 mil reais por mês, o poder de compra real dela é 2 mil reais, desagiando a inflação e tributos. Agora, se considerar que a população brasileira, a maior parte, gira em torno do salário mínimo, e uma renda familiar acima de 5 mil reais é considerado rico no Brasil, olha a diferença do nosso poder de compra. Não vamos ser hipócrita, né? Mas o que se faz hoje com 5 mil reais com uma família hoje no Brasil? A gente sabe que tem muita gente que vive com menos. Então, o que acontece falando de grau de endividamento do Oswaldo? Eu acredito que até o senhor Wilson quer falar, eu já visualizei. Eu vou terminar o raciocínio aqui e a gente já fala. O governo brasileiro hoje, ele está emitindo dívida para frente, está emitindo título público.
Mas o que está acontecendo? O título público ficou pouco atrativo. Quem tem dinheiro no Tesouro Selic, aconteceu um fenômeno que não acontecia há mais de 10 anos, que é a renda fixa render negativo no Brasil. Isso aconteceu agora, nos últimos 2 meses. Por quê? O título de renda fixa está tão pouco atrativo porque está pagando tão pouco, ou seja, o cheque pré-datado do governo está valendo tão pouco, que as pessoas estão pagando para passar ele para alguém. Ó, seu Oswaldo, eu tenho um cheque pré-datado aqui do seu Wilson. Eu vou te pagar R$100 para você pegar ele. Por quê? Eu tenho a garantia que o seu Wilson é idôneo, ele vai me pagar, mas o juros está tão pouco que eu prefiro pegar esse dinheiro agora e trabalhar com ele em outra coisa. Acontece o que a gente viu com os treasuries americanos, né? Que a gente viu no passado, pô, deu um burburinho na economia. Por que os títulos americanos curtos estão pagando mais que os títulos longos, né? É o que pode acontecer aqui com o Brasil. O governo americano vai tender a pagar mais caro no título curto do que no longo. Bem ou mal, até agora, o que nos deixa um pouco tranquilo é que o governo brasileiro ainda não imprimiu dinheiro. Tá? A gente remanejou as contas públicas. E a nossa sorte, bem ou mal, é que tem um homem chamado Paulo Guedes que está cuidando das nossas contas. Que ele conseguiu fazer uma baita de uma operação que pagou muito da nossa conta do Covid com título público brasileiro. Tá? A gente fala que assim, ele foi um dos fundadores até do BTG Pactual. Na essência, ele foi um baita trader. Ele conseguiu pegar a reserva de dinheiro brasileira, fazer uma recompra de título, aproveitar do estresse dos juros brasileiros, fazer uma venda de título, lucrar com essa operação, botar lucro no bolso. Então, assim, ele pegou o caixa da empresa Brasil, operou o mercado financeiro, teve lucro, pegou o lucro e usou para cobrir um pouco do furo que teve agora com o estímulo da economia brasileira. Tá? Então, isso foi bom. Parte do dinheiro também veio dos fundos perdidos do PIS/PASEP. Isso também é bom. Tá? Parte veio dos estímulos. E a economia andou muito bem com os estímulos que a gente teve aí, com os vales de dinheiro que foram dados, que eles não foram grandes o suficiente para quitar dívida, nem para investir, e foram pequenos o suficiente para incentivar a primeira linha do comércio. Mas isso não é o suficiente. Se a economia não voltar, a gente corre perigo, sim. Tá? O que a gente tem visto aí agora? Um alto grau de crescimento do mercado de capitais. Por que isso? A gente tem uma economia brasileira. Aliás, antes de eu continuar, o senhor Wilson queria fazer alguma pergunta? Na verdade, Lucas, o Brasil sofre porque em cada operação existe uma tributação. Então, você não gosta de ficar fazendo operações. Eu penso assim, eu sou formado em economia. Eu estive sempre envolvido com cooperativa de crédito, que você fala. Tivemos o prazer de termos uma aqui em Indaial, né? Fizemos acontecer. Aí você falou no fundo garantidor, cara, né? Para ter fundo garantidor de aplicações, o cara tem que levar pau. Na verdade é essa, certo? Então eu queria dizer para ti que o grande empecilho brasileiro é a forma da tributação. Para mim, né? Para mim. Então ninguém gosta de fazer operação, penso eu, né? Tem razão, tá, Silvio? Sim, o que muito desestimula o mercado hoje é a tributação, né? Então, assim, o empresário vai abrir uma empresa, paga caro. Vai ter uma empresa de serviço, paga muito caro. Vai ter um empregado, paga caríssimo. Agora que se permitiu fazer um acordo entre patrão e empregado para ter uma remuneração melhor para os dois lados, porque não tinha como, né? Eu conheço alguns empresários que quebraram empresas com processos por conta de meia hora do café, por exemplo. Porque o empregado pedia para fazer meia hora do café para sair meia hora mais cedo. O sindicato aprovava e o juiz recusava. Então, assim, agora é permitido fazer. Então, no final do dia, o cidadão comum perde, o empresário perde e o governo perde com essa situação. Então, melhorar a eficiência fiscal do Brasil, e o Guedes vem da escola de Chicago, que é mais privatizadora, né? Ele é formado lá. Então, assim, simplificar, reduzir a alíquota, simplificar e tributar no ponto certo e diminuir a tributação na ponta para o cidadão é o mais correto que tem a se fazer. Só que o Brasil tem que evoluir bastante para isso. E, infelizmente, a gente tem o lobby político
que a reforma vai entrar lá desse tamanho e vai sair desse tamanho. Como aconteceu com a reforma da Previdência. A reforma da Previdência, entre 7 e 10 anos, a gente vai ser obrigado a ter outra, porque a conta não vai fechar. Eu vou fazer uma brincadeira aqui, Lucas, vou me permitir, que de vez em quando a gente tem vergonha de andar na rua, vem um cachorro, levanta a perna e dá uma mijada na perna do cara. É isso aí. Pensa que é poste e está duro, né? É isso aí. O brasileiro está assim. Desculpe, o tempo inteiro é o poste mijando no cachorro. Então, assim, para ter uma ideia, na média, eu já falei que um poder de compra, quem ganha 10 mil reais tem poder de compra de 2 mil. Na média, 25% da renda do brasileiro é gasto pagando juros. Verdade. Então, assim, poder de compra já reduz aí. Vai comprar um imóvel, paga 2. O que a gente tem de bom com o cenário de juros baixos hoje no Brasil? Vai voltar muito forte no Brasil o cenário de leasing, de aluguel, que já é muito forte lá fora. Tá? Então, já está voltando. As concessionárias, a gente já vê um movimento que elas estão se preparando ao invés de vender para alugar. A gente já tem o ciclo Toyota na Toyota, tem o ciclo na BMW, que você dá uma entrada e vai pagando um aluguel para ter a BMW em vez de pagar ela inteira. Então, cada vez mais vai ficar mais forte isso. Tá? Então, o que a gente olha, o que a gente que está no mercado financeiro operando olha? No curto prazo eu tenho otimismo, no médio prazo eu tenho preocupação. Brasil sem reforma fiscal não mudou nada. É uma empresa que não reajustou as contas aí. Tá? O que acontece quando eu tenho um juros baixo? Como eu havia falado, eu estimulo o mercado de capitais. Por que isso? O governo não tem dinheiro para emprestar. Então não tem estímulo do BNDES. Banco não tem dinheiro para emprestar. Não tem estímulo no mercado bancário. Por que eu estimulo o mercado de capitais? Eu vou ter cada vez mais no mercado brasileiro pequenas e médias empresas abrindo capital na bolsa para captar recurso, porque é uma forma, emitindo debêntures, emitindo CRIs e CRAs, para fazer o quê? Uma linha de crédito direta com o investidor final. E cada vez mais o investidor final, por mais conservador que seja, vai ter que se sofisticar. Eu vou ter que aceitar comprar uma dívida da Avan, aceitar comprar uma dívida da Albany, aceitar comprar uma dívida da VEG, da Tupi e assim por diante. Por quê? Porque é isso que vai fazer a empresa andar e é isso que vai me fazer eu, quanto investidor, ganhar mais do que a média, remunerar mais do que a média. Obviamente, qual que é o menor risco do país? Emprestar dinheiro para o governo. Eu vou ter que tomar um pouco de risco emprestando dinheiro para a empresa. Ou eu vou assumir que eu não vou ganhar dinheiro, que é o maior risco que tem. Tá? Então, é nessa linha que a gente tem visto o mercado brasileiro. Onde estão as oportunidades do mercado brasileiro? Ainda existem oportunidades muito boas na renda fixa, como eu falei para os senhores. Tá? Não sei se o Cleuri quer fazer alguma pergunta, não sei se tinha levantado a mão ou não. Não? Tranquilo? Beleza. Então, assim, onde a gente está vendo oportunidade para investir, que é a grande pergunta, ainda tem boas oportunidades no mercado de renda fixa com fundo garantidor, ou seja, com garantia se a instituição vir a ter uma insolvência ou falhar. Tá? Eu ainda tenho boas oportunidades no mercado de fundos de investimento. A gente ainda tem boas oportunidades de investimentos na Bolsa. No longo prazo, a tendência de Bolsa é sempre de alta. Por quê? Porque o mercado de capitais do Brasil está avançando. A gente só tem uma bolsa no Brasil. No mercado americano, não. Já tem mais. No Brasil, a gente tem corretoras pioneiras, uma ou duas. XP, BTG agora. A gente está montando a nossa. E a gente é pequeno e está gerando um baita movimento no mercado. Então, assim, são poucos players no mercado ainda trabalhando nesse mercado de investimento mais sofisticado. Então, o mercado está avançando. O número de CPFs brasileiro aumentou substancialmente, mais de 70% no último ano. Por quê? O brasileiro está começando a aprender que tem que ir para o mercado real ganhar dinheiro. O Brasil, por muito tempo, foi paraíso do rentista. Ele ia lá, colocava num CDB, dava 14% ao ano, não se incomodava. Não dá mais para fazer isso. Isso não é bom para o Brasil. Se eu não investir em empresas, o Brasil não vai para frente. A renda fixa só é bom para o investidor. Para o Brasil, para o brasileiro, ele não é bom. Tá? Mas ainda tem oportunidade legal. A IPCA mais 3, IPCA mais 4, a 100 do DI, 110 do DI, 120 do DI, 150 do DI. Tá? Para quem tem investimentos superiores a R$1 milhão e tem preocupação com fundo garantidor, nas corretoras eu consigo fazer um negócio que chama DPGE. DPGE é um CDBzão com fundo garantidor até R$20 milhões. Tá?
Então, assim, DPGE é o nome do produto que tem que buscar. Não são todos os lugares que tem. Hoje eu consigo fazer isso porque eu estou no BTG, que é o maior banco de investimentos da América Latina, os caras conseguem emitir. Eu protocolo um CDBzão com fundo garantidor até 20 milhões, com lotes de 1 milhão. Quanto que rende isso? Eu fechei essa semana a 190% do CDI para 1 ano. Tá? Então, assim, bom, ou CDI mais 2, ou IPCA mais 1, mais 1,5, tenho prazos mais longos, inclusive de DPGE, tá? Que a gente consegue fazer. Na Bolsa de Valores, eu ainda tenho muitas oportunidades. No longo prazo, o cenário de Bolsa de Valores é sempre de alta, né? Você vê que eu tenho o Banco do Brasil sendo negociado a R$30. E o valor patrimonial para eu montar outro Banco do Brasil hoje de R$36. Banco do Brasil tem 70% da carteira de crédito dele agrícola, que a inadimplência é inferior a 1%. Por incrível que pareça, por mais que é uma estatal, o Banco do Brasil hoje é o mais tecnológico dos bancos brasileiros. É contraintuitivo pensar nisso. É o mais tecnológico dos bancos. Em eficiência, o Itaú ganha. Mas em tecnologia, o Brasil ganha. O Banco do Bradesco, ele atende mais varejo e 50% do faturamento dele vem da seguradora Bradesco, que se beneficia no cenário de juros baixo, que também é bom. Mas o que eu quero dizer para vocês? O Banco do Brasil hoje é um apartamento de R$1 milhão que eu estou comprando por 600 mil. Vou vender amanhã ele por 1 milhão? Não vou. Mas daqui a 1 ano eu posso vender esse apartamento por 1 milhão. E sabe o que é o mais legal? Ele me paga pelo menos 8% ao ano de dividendo isento. Então eu tenho um apartamento de 1 milhão que eu estou comprando por 600 mil e está me pagando 8% ao ano de aluguel isento. Um baita negócio. Pode ser que eu ligue daqui uma semana para o meu corretor de imóveis, esse apartamento de 600 mil esteja valendo 500 porque alguém vendeu ele perto dele porque estava apertado? Pode ser. Mas o que eu tenho que acreditar? Que no longo prazo meu apartamento vale 1 milhão. Quem é especulador na bolsa, que é trader, quer comprar e vender, ter ganho rápido, vai perder dinheiro. Não tem como. Dá para ficar rico do dia para a noite? Não. Dá para ganhar fácil 20% ao ano? Não. Dá para ganhar 2% ao mês garantido? Não. Quem te oferecer isso é pirâmide. Está errado. Tem coisa errada. Não tem como. Agora, se eu tiver uma plataforma boa para operar, um shopping financeiro, que é o que a gente tem na nossa corretora, e um assessor de investimento qualificado para entender o teu perfil quanto investidor, para entender a economia, entender o que tem no mercado, dá para ganhar dinheiro no mercado financeiro? Sim. Tá? Pedro, vamos lá. Lucas, o assunto é bastante interessante e a gente poderia ficar aqui um bom tempo. Eu gostaria que você desse uma concluída na tua apresentação. Mas o assunto é, meu Deus, como é que você guarda isso tudo de cabeça? Você deve estar lendo isso aí em algum lugar, né? Tem uma cola, né? Tem uma cola. Decorado só a tabuada, né? É muita informação e muita informação relevante, cara. Parabéns, tá de parabéns. É que, pô, obrigado. É que o nosso dia a dia é isso. Eu tenho 3 telas aqui na frente. Eu estou olhando vocês aqui, eu tenho uma tela aqui do lado e outra tela do outro lado. Então, todo dia eu tenho o quê? A tela que eu falo com o meu cliente, eu tenho o gráfico da bolsa, eu tenho as principais notícias, a gente vai operando. A minha expertise é fazer isso, tá? Então, puta, eu falo pra caramba e eu gosto. Nem vi que já eram 15 para as 10, tá? Eu iria até meia-noite tranquilamente e gritando aqui do jeito que eu tô, né? Que nem um maluco. Então, assim, o que eu quero falar para vocês? A nossa expertise é trabalhar mercado de investimentos. Eu faço só isso. O gerente do banco, o operador da cooperativa, ele não faz isso por quê? Porque ele é multidisciplinar, não é culpa dele, ele faz várias coisas. E uma coisa que é interessante entender é o quê? Se você vai na BMW hoje comprar o carro, o vendedor da BMW não vai te falar que Mercedes é melhor. Por quê? A prateleira dele é BMW. O Bradesco faz isso, a Viacred faz isso, o Itaú faz isso. Ele tem uma marca para vender. A minha marca é o quê? Eu tenho 60 marcas de carro zero para vender aqui. Então, eu faço o melhor que é para você. A nossa assessoria de investimentos aqui é totalmente sem custos. Por quê? Porque eu sou um shopping. Quem paga para estar dentro do meu shopping são os lojistas. Então, eles me pagam para distribuir o investimento aqui. Como que eu ganho dinheiro? Sob volume de dinheiro aplicado. Então, o meu interesse é o quê? Que eu atendo o Fábio bem, o Jason bem, para que você tenha dinheiro comigo, para que no longo prazo vocês indiquem
os seus colegas para que tenham dinheiro comigo, e minha relação é de longo prazo. O meu jogo é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Tá? Então, eu quero pedir para o Otocar, que está nos ouvindo aí, que coloque o contato dele aí no chat, para quem quiser. O Pedro tem meu contato também. Se vocês tiverem interesse em investir, conhecer um pouco mais do mercado financeiro, do nosso trabalho aqui, por favor, a gente está à disposição. Nós saímos da XP com 35 mil clientes, 9,5 bi de reais. Fazem aproximadamente 90 dias que a gente foi para cliente zero e dinheiro zero. Já passamos de 15 mil clientes em 90 dias e já passamos de 4 bilhões de reais sobre assessoria em 90 dias também. Isso prova que, os nossos clientes confiam no nosso trabalho, estão satisfeitos aí, estão migrando de operação conosco. Eu queria, mandar um abraço especial para o Felipe, que faz tempo que eu não vejo, tá aí nos vendo, tá? Felipão, um abraço aí, quanto tempo a gente não se fala, mas a amizade está guardada aqui. Um abraço aí para o Pedro também, muito obrigado para todos vocês aí pela audiência, espero que tenha contribuído um pouco com vocês. E eu fico de verdade muito feliz de poder voltar para Indaial de certa forma e mostrar um pouco do que eu aprendi aí em Indaial na cooperativa e tô levando para o Brasil, de Indaial para o Brasil, vamos pensar assim, né? Obrigado pelo convite, Pedro. Obrigado a você, Lucas, pela sua apresentação, obrigado pela quantidade de informação dada, quantidade de informação relevante. Gostaria de perguntar aos companheiros se alguém tem alguma coisa a dizer ao Lucas. Eu posso dar procedimento? Além dos nossos parabéns. Pedro? Quem chamou? Diga, Felipe. Eu, Felipe. Diga. Primeiramente, companheiros, boa noite. Lucas, muito obrigado pela apresentação. É um prazer enorme estar te revendo agora, né, depois de muito tempo. Parabéns novamente. Foi muito legal a tua apresentação e tu pode ter certeza que a gente vai entrar em mais contatos aí, nós vamos estar conversando novamente sobre alguma coisa sobre aplicação. Beleza, Lucas? Um forte abraço para ti e show de bola. Valeu, o Otocar ali também, o Otocar ali, o show de bola. Saudade de vocês, meus amigos. Valeu, obrigado, viu? Obrigado. Mais algum companheiro? Deixa eu entrar no ar, Pedro. Pois não, Schmidt. Quando o cara não tem dinheiro disponível, acaba a carga do telefone. Eu saí do ar aqui, cara, até botar isso de novo no ar. Desculpa, Lucas, eu não vi até o final, mas a palestra, para mim, foi muito gostosa, inteligente e muito profunda. Você botou os dedos nas feridas que nós temos aqui e nós temos que saber viver com isso aí. Um abraço para você e valeu, Pedro. Obrigado, tá? Mais uma vez, Lucas, parabéns ao Otocar, que provavelmente não gosta de falar, gosta só de mexer com os números lá. Otocar, muito obrigado pela presença. Lucas, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço aí vocês. Quero nos colocar à disposição para todo e qualquer evento que vocês precisarem, sentirem que a gente pode agregar valor para a comunidade de vocês, a gente está disponível. Aos que quiserem, nós temos escritórios aqui, uma operação de 1.000 metros quadrados em Balneário Camboriú, 1.500 metros em Floripa. Quando estiverem aqui pelo litoral, quiserem visitar, por favor, só avisar. Porta aberta aqui. E é isso, tá, pessoal? Uma boa noite para vocês. Muito obrigado aí, a gente está à disposição. Um abraço. Obrigado a vocês, Lucas. Um abraço. Boa noite, abraço. Companheiros, eu tenho apenas, na verdade, o único recado que eu tenho, o companheiro Raul já falou, eu iria falar novamente do dia 22 de novembro, né, a presença do ex-rotaractiano, companheiro Kannenberg, que fará uma palestra também sobre finanças. O Rotaract montou uma série de perguntas que foram enviadas para o Fabrício Kannenberg, e ele vai responder essas perguntas de acordo com a necessidade da juventude, da galera da idade dele. Então, mais uma vez, dia 22, às 19 horas,
teremos a presença do Fabrício Kahrenberg. Imperdível. Algum companheiro com a palavra livre? Gostaria de fazer uso da palavra livre? Então, gostaria de encerrar a nossa reunião de hoje com a leitura da nossa prova quádrupla. Do que nós pensamos, dizemos e fazemos é a verdade, é justo para todos os interessados, criará boa vontade e melhores amizades, será benéfica para todos os interessados. Então, com a leitura da prova quádrupla, eu declaro encerrada a nossa 20ª reunião ordinária e peço aos companheiros que saudemos o pavilhão nacional com uma salva de palmas. Ok. Boa noite, companheiros. Um ótimo final de semana para vocês e até quinta que vem, se Deus quiser. Se Deus quiser. Obrigado, companheiro Jason, pela participação. Valeu. Boa noite a todos vocês. Companheiros, boa noite. Obrigado. Boa noite, companheiros. Outro, obrigado. Boa noite, companheiros. Boa noite, Pedrão. Obrigadão. Excelente reunião, hein, Pedrão? Parabéns. Ficou legal, né? O rapaz é